Amém. Eu gostaria de falar com vocês sobre perseverança. Amém? Quem se considera perseverante aí? Deixa eu ver. Umas mãozinhas aí. Não é? Tem alguns aí, né? Teimoso é diferente de perseverante? Vamos conversar sobre isso, João? Eu vou fazer uma distinção aqui, pode ser que você caia nesse lance do teimoso aí. Perseverança é algo que nós devemos cultivar, é uma virtude, né, lindas virtudes, né? É algo que nós devemos buscar. Eu acredito que Deus deseja que todos nós sejamos pessoas perseverantes. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, lá no finalzinho do capítulo 10, tem um trecho das Escrituras que dizem que o justo viverá pela fé. E Deus diz que Ele não se agrada daqueles que voltam atrás, daqueles que desistem. Portanto, eu creio que Deus Ele deseja que cada um de nós cultive essa virtude da perseverança. Na verdade, essa qualidade da pessoa persistente, da pessoa que não desiste nunca, daquele que é firme, constante. Amém? Aquele que persevera é aquele que não desiste. E aquele que desiste é aquele que não persevera. Amém? Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele deseja que você persevere. Ele quer que você caminhe firme, com constância, que você persevere nos propósitos dele na tua vida. E aqui eu gostaria de fazer essa distinção, João, já que você tocou no assunto, que a perseverança, ao meu ver, é uma virtude porque ela se aplica àquelas coisas que estão alinhadas à vontade de Deus para a nossa vida. Então eu persevero quando eu persisto e me mantenho firme e não desisto naquilo que diz respeito à vontade de Deus na minha vida. Por outro lado, e aqui eu quero fazer essa distinção, existe uma palavra chamada obstinação, que eu creio que a obstinação, ela é aquilo que se torna também algo persistente, mas que está fora do propósito e da vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós podemos estar obstinados em fazer algo que Deus nunca pediu para nós fazermos, ou de nós sermos quem Deus nunca nos chamou para ser. E essa obstinação, ela pode nos levar a um lugar de morte, a um lugar amargo, a um lugar de tristeza, a um lugar de escuridão, porque nós estamos buscando algo que Deus nunca quis nos dar, ou queremos fazer algo que Deus nunca pediu para nós, mas por uma obstinação humana, nós acabamos tendo uma colheita amarga. Então, eu quero fazer essa distinção, amém? A perseverança na qual eu falo, a perseverança na qual a palavra de Deus nos estimula, é essa de nós continuarmos firmes no propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos nessa? Glória a Deus. A grande pergunta talvez fique aqui para nós, seja ok, mas então, no que eu devo perseverar? Né? Que áreas eu devo buscar e perseverar? Que áreas que eu devo persistir? Que áreas eu devo continuar sem desistir, firme, constante? E eu gostaria de compartilhar com vocês o texto do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Estou pegando fôlego aqui, galera, amém? Não vou sentar. Teimoso. Eu estou perseverando no meu chamado de pregador. Aleluia, Jesus. Ele tem poder para me curar, para restaurar o meu coração. E ainda que os médicos digam que só vai funcionar 40%, eu declaro em nome de Jesus que ele vai voltar 100%. Em nome de Jesus. Aleluia.
porque eu sou persistente. E o justo viverá pela fé. Então eu creio. E se ele quisesse me matar, ele já tinha me matado lá na praia, né, galera? Não foi o caso. Ele me deixou viver, então não vai ser agora que eu vou morrer. Amém, queridos? Senão seria muita sacanagem, né? Ele me deu uma esperança e eu morri na praia, literalmente, né? Surfista de Cristo não morre na praia. Gostaram dessa, galera? Amém? Surfista de Cristo não morre na praia, sabe? Bota na tua fábrica lá. Faz uma plaquinha. Você vai vender mais prancha, brother. Você vai ver. Pegou a visão, Zabô? Só se for nas ondas de fogo. Nas ondas do Espírito. Eu já perdi tudo que eu estava falando aqui. Atos 2. Eu tive um déficit também na minha memória. Eu estava compartilhando ali. Deu um problema no coração e minha mente ficou meio atrapalhada. Mas amém. Eu já sou meio louquinho mesmo. Então, glória a Deus. Atos 2:42. Esse texto diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Amém, queridos? E todos continuavam. Quem é esse todos, né? Se você voltar aí no texto, você ler o contexto, a partir ali do capítulo 1 do livro de Atos, você vai ver que Lucas ali, ele está escrevendo e descrevendo a história da igreja primitiva, a igreja que estava nascendo. Os evangelhos terminam. Os últimos capítulos dos evangelhos falam a respeito da paixão de Cristo, da sua morte, ressurreição e do período que ele fica ali depois da sua ressurreição, em torno de 40 dias ainda, ele fica ali com seus discípulos, orientando, ensinando, falando a respeito do reino de Deus. E ele faz uma promessa antes dele ir embora. Ele fala: eu vou para o Pai, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou enviar outro, Consolador. E ele virá e ele vai estar com vocês. Vocês não estarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos, porque o Espírito Santo virá. E aí ele diz assim para os seus discípulos e para todos aqueles que o seguiam: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. E o livro de Atos começa contando essa história. E logo ali no primeiro capítulo nós vemos que a promessa de Jesus é cumprida, e no dia de Pentecostes, a festa ali, né, dos judeus, a Bíblia diz que eles estavam reunidos ali, perseverando em oração, buscando ali a presença de Deus, e diz a Bíblia que naquele dia, então, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e ali se cumpre, então, a promessa de Jesus. E diz o texto que logo em seguida, se você depois, é bom que você leia em casa, é muito bom, muito gostoso o livro de Atos. Quem sabe você fica instigado e lê o livro todo, amém? Você vê que o apóstolo Pedro, o Pedrão, aquele mesmo que havia negado a Cristo, né? E depois sido sarado por ele, cheio do Espírito Santo, se levanta e começa a pregar as boas notícias do Evangelho. E ele faz uma pregação cheia do Espírito Santo e diz que no término da sua pregação, 3.000 almas se convertem a Cristo. 3.000 pessoas creem. E diz ali que eles creram e se juntaram àqueles que já eram do caminho, aqueles que já estavam andando com Cristo. E aí, assim que o próximo versículo é esse que nós lemos. E todos estes, aqueles que já andavam com Jesus e aqueles que se juntaram a ele, todos eles, toda essa multidão, todos eles continuavam firmes. Isso na linguagem de hoje, na atualizada, revista atualizada, diz que eles todos perseveravam. E é interessante porque aqui Lucas começa a descrever aquela comunidade
e ele descreve quatro áreas ou 4 coisas, 4 hábitos que ele viu naquela multidão na qual eles perseveravam, na qual eles intencionalmente estavam persistindo, firmes e constantes. E eu creio que são 4 áreas que podem falar muito aos nossos corações. Uma referência da igreja primitiva que serve para os nossos dias hoje. Eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. A primeira delas diz que eles continuavam firmes ou perseveravam seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Então nós entendemos aqui que aquela multidão, aquele grupo de pessoas, eles diariamente se reuniam para ouvir dos apóstolos, para receberem dos apóstolos todos os princípios, as verdades, os ensinamentos que o próprio Cristo passou para eles. E diz a Bíblia que eles perseveravam nisso. Eles buscavam conhecer mais a respeito de Deus. Eles tinham sede de Deus. Eles queriam saber mais sobre o reino de Deus. Eles eram intencionais na busca pelo conhecimento de Deus. E lá no Salmo 119, 105, se você abrir a tua Bíblia, é um salmo bastante conhecido. Diz assim, o salmista diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz que ilumina o meu caminho. Amém, queridos? Vamos falar isso junto? A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Não é lindo isso, galera? Aqui o salmista ele faz uma afirmação poderosa. Ele diz que a palavra é como uma lâmpada que ilumina ou que guia os seus passos. É a luz que ilumina o seu caminho. É uma grande verdade isso. A verdade de que a palavra ela tem o poder de guiar as nossas vidas. O conhecimento da palavra tem o poder de dirigir os nossos passos. Sem a palavra, nós ficamos no escuro. Sem palavra, nós não temos direção, ficamos sem rumo. Porque se esta afirmação ela é verdadeira, de que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés, o contrário também é verdade. Sem palavra, sem luz. Sem palavra, nós ficamos no escuro, nós ficamos sem direção. Nós não sabemos como dirigir as nossas vidas. Quem já teve essa experiência de ficar num lugar muito escuro, né? E não saber para onde ir, a gente não caminha, a gente anda inseguro, a gente fica tateando para saber aonde está, você não consegue avançar, você não consegue evoluir, porque você não sabe que direção tomar. E muitas vezes é assim que, infelizmente, alguns cristãos se sentem. Eles sabem para onde devem ir, mas eles não conhecem o caminho. Se a nossa relação com Deus fosse um lugar para onde nós deveríamos ir, a palavra, ela seria o nosso Waze. Amém, galera? Estão comigo aí? Ou seja, é através da palavra que nós podemos acessar este lugar de relacionamento com Deus. Ela dirige a nossa vida. Ela nos leva a este lugar. Então não basta saber aonde você deve ir, você precisa conhecer o caminho. E para você conhecer o caminho, você precisa conhecer a palavra, porque ela vai te levar até lá. A falta de conhecimento ou a ignorância nos leva ao erro. Quem concorda comigo aqui? Às vezes usar a palavra ignorância parece um pouco forte, né? Chegar para o teu irmão e falar assim: ô seu ignorante.
Mas seria o mesmo que dizer que a pessoa não tem o quê? Conhecimento, é ou não é? Nós só somos ignorantes porque nos falta conhecimento. E tem um ditado que diz que todos somos ignorantes, basta mudar o assunto. Não é? Porque nós não temos conhecimento sobre todas as coisas. Ou seja, a ignorância, ela nos coloca num lugar de perigo. A ignorância, ela nos deixa sujeitos a todo tipo de engano, falhas, misérias, erros, justamente porque sem a palavra nós ficamos no escuro e assim nos falta direção e nos falta um rumo a seguir. Lá no livro de Oséias, o profeta Oséias, Deus, no capítulo 4, na verdade você pode ler o livro todo de Oséias, não é um livro muito grande. Ali Deus, ele fala com o seu povo, e a queixa de Deus e a acusação de Deus contra Israel, e principalmente contra os sacerdotes e os profetas, é de que eles haviam se esquecido de Deus, e de que eles haviam se esquecido da sua lei. E por causa disso, o povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento ao povo. Uma vez que os profetas e os sacerdotes haviam negligenciado a lei, a palavra, e haviam se afastado de Deus, eles deixaram de instruir o povo a respeito da verdade, e por causa disso, o povo estava perecendo por falta de conhecimento. E Deus, ele acusa ali os sacerdotes e os profetas por conta da idolatria do povo, por conta do povo estar cometendo todo tipo de pecado e ofendendo o nome de Deus. Faltava a eles conhecimento. Faltava a eles a instrução na verdade. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 2,15, quando ele escreve a carta para o seu filho Timóteo, seu filho na fé, Paulo, ele orienta Timóteo, Paulo, ele via em Timóteo um potencial. Timóteo desejava ser ali um homem de Deus, uma referência na sua comunidade de fé. E Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Na outra versão diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tendo que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, ele instiga, ele estimula Timóteo a conhecer as Escrituras, a conhecer a Deus, para que ele pudesse ser ali relevante na sua comunidade e tivesse relevância também na sua vida e na sua relação com Deus. Portanto, queridos, eu creio que Deus nos chama a nós perseverarmos, a nós persistirmos, a nós sermos intencionais no conhecimento de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. A tua ignorância não te fará inocente. Olha bem no olho do teu irmão e fala isso para ele. A tua ignorância não te fará inocente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, queridos, que é a tua responsabilidade conhecer a lei de Deus. É a tua responsabilidade conhecer a palavra de Deus.
E você não será inocentado ou justificado por ignorar a sua palavra. Eu estava perguntando para o G hoje de manhã, né, G? Que o G é um homem do direito. Ele é torto, mas ele é meio torto, mas ele é um bacharel em direito, né, G? Eu estava perguntando para ele a respeito das leis. As leis existem, amém? E cabe a nós, enquanto cidadãos, conhecermos as leis. E se você infringir uma lei, seja ela qual for, você vai sofrer as consequências dessa lei. E você não vai poder chegar para o juiz e dizer, eu não sabia. Ele não vai te inocentar por você dizer que não sabia. A tua ignorância não te fará inocente. Vocês entendem o que eu quero dizer, queridos? Se você, para coisas da vida, se você deseja dirigir um carro, você precisa saber o quê? Quais as leis que regem, né? Essa área. Porque se você pegar um carro sem conhecimento e você infringir alguma lei, você vai sofrer as consequências. É ou não é verdade? E assim para qualquer área da vida. A ignorância, ela nos cobrará um alto preço. E nós não podemos correr o risco de sermos ignorantes a respeito das coisas de Deus. Nós não podemos correr esse risco. Aqueles que estão no mundo, aqueles que não conhecem a Deus, eles são ignorantes, de fato, mas nós que somos discípulos de Cristo, nós que somos cristãos verdadeiros, seguidores de Jesus, nós não podemos continuar andando em ignorância. Nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a sua palavra. Não podemos mais caminhar como que tateando o escuro. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive quando morava fora nos Estados Unidos. O meu meio de transporte era uma bicicleta. E eu gostava muito de andar de bicicleta. Me virava super bem com a minha bicicleta. E eu fui no Walmart, comprei a minha bicicleta e estava todo feliz com ela. E saí pedalando com ela como eu fazia aqui no Brasil. E um certo dia eu descobri que eu era não somente um brasileiro nos Estados Unidos, mas eu era um brasileiro ignorante nos Estados Unidos. E sabe como eu descobri isso? O dia em que eu estava indo para a escola, com a minha bicicleta, com o meu, naquele tempo era o Walkman. Caramba, bro. Fala, Edinho. O meu Walkman Sony, amarelo. Galera dessa época vai lembrar. E eu devia estar ouvindo o Pearl Jam, sei lá. Era aquela época, a época do grunge, 92, 93, Nirvana. Nossa, esse pastor é meio... eu gostava. Eu gosto ainda ouço. Não mais no Walkman, porque a pilha acabou. De qualquer forma, eu fui para a escola e parei ao lado do... Parei no cruzamento e ao meu lado estava o Poncherello. A galera da antiga vai lembrar também. O que esse cara está falando? Do seriado do Chips. Aquela motona. Cara com aquele óculos Ray-Ban. Olhou para mim, olhei para ele, falei, good morning. E continuei a minha jornada para a escola, como todas as manhãs. Até que logo em seguida, cruzei, indo para a escola, eu ouço uma sirene, a moto vem, me fecha. Eu tomo um susto, já na porta da escola, assim. O policial me fecha e já desce da moto. Eu falei, nossa, vou pedir um autógrafo pro Poncherello.
Mas o cara já desceu me dando uma bronca. E ele falou, você não viu o que você fez? E eu falei, não, o que aconteceu? Você passou no farol vermelho. E eu, o ignorante, disse na minha inocência, eu estou de bicicleta. E eu acho que ele já viu pelo sotaque que eu não era americano. E ele falou, de onde que você é? Eu falei, sou brasileiro. Aí a casa caiu de vez. Ele só não me chamou de ignorante. Mas ele quase com o olhar ele me disse assim, você é um brasileiro ignorante. E ele começou a tirar o talão de multa. E muito bravo, falando comigo, começou a me multar. E ele falou, o senhor antes de andar de bicicleta, o senhor deveria conhecer as nossas leis, porque você não está no Brasil. E as mesmas leis que regem o tráfego, os carros, também regem as bicicletas aqui. E você passou no farol vermelho, você não reparou? Já estava branco nessa hora, né? E ele me deu uma multa. $100. Hoje já é dinheiro, $100, né, galera? Naquela época, imagina. Eram as minhas economias. E eu fiquei meio assim, e ele falou, aqui está a sua multa, e se você quiser, você pode ir para a corte. Eu não sabia o que era isso, mas aí eu cheguei em casa e me disseram que eu poderia ir para a corte. Eu falei, meu, vou lá, né, meu? Vou ter essa experiência, vou para a corte. E botei no correio e mandei pelo correio. Naquela época era o correio. Fiz lá, preenchi, mandei pelo correio. Depois chegou, uma semana depois chegou uma notificação dizendo que eu deveria me apresentar na corte dia tal, hora tal, para me defender. E aí eu fui. Brasileiro ignorante e abusado. E aí era uma juíza, ela chamou meu nome, eu me apresentei e comecei a dizer a ela o que havia acontecido. Que eu era realmente um ignorante e que eu precisava de misericórdia. Eu contei para ela, eu vi o guarda, o Poncherello estava lá, eu dei bom dia para ele. Veja como eu sou ignorante, ele estava do meu lado, o guarda, e eu passei no farol vermelho, imagina. E ela ouviu a minha história e ela disse, tá ok, então você paga $50 e pode ir embora. Eu já pelo menos livrei, né? Mas a minha ignorância, ela não me inocentou. E eu estou contando essa história para vocês, quem sabe ela fique bem guardada no teu coração, porque aquela minha ignorância, ela só me cobrou $50. Mas infelizmente, nós temos visto a ignorância cobrar um alto preço em muitas vidas, famílias estão sendo destruídas por falta de conhecimento, porque são rasas na sua relação com Deus, são negligentes na leitura da palavra e acabam fazendo escolhas indevidas, andando por caminhos incertos, por ignorância. E eu acho que está na hora de você pensar até onde você quer levar a tua ignorância. E se você acha que vale a pena pagar esse preço. Amém, queridos? Estão comigo aí? Vamos deixar de ser ignorantes? Amém? Meu conselho para você, querido, mergulhe na palavra. Leia, estude. Seja intencional. Nós temos uma escola aqui na Surf House. Quem conhece a House School?
Vou aproveitar e fazer propaganda. Você sabia que a nossa comunidade ela dedica toda terça-feira, ao período da noite, para nós mergulharmos na palavra, nós estudarmos a Bíblia, conhecermos mais a respeito de Deus, da vontade de Deus, do caráter de Deus. A tua ignorância não te fará inocente. Naquele dia, quando o grande dia chegar, nós cantamos, gente. Quando o grande dia chegar e você se apresentar diante do justo juiz, você não vai poder dizer para ele que você não sabia. Amém, queridos? Está dado o recado? Não existe cristianismo sem o conhecimento da palavra. Não existe vida com Deus sem o conhecimento da palavra. Não existe, queridos. Você vai estar se enganando e você vai estar perdendo o seu tempo se você não mergulhar no conhecimento de Deus. Outra coisa que aquele grupo fazia, diz o texto, que eles perseveravam no amor cristão. Interessante, né? Eles se reuniam para conhecer mais a respeito de Deus e também se reuniam e perseveravam no exercício do amor ao próximo, no exercício do amor cristão. O amor cristão, eu gosto dessa expressão, amor cristão, porque é um amor que tem como referência Cristo. Amém? É o amor que tem como a referência maior o exemplo que Cristo nos deixou. O amor cristão é um amor sacrificial. É um amor que se expressa não somente em palavras, mas principalmente em atitude. E o texto diz que aquele povo, eles perseveravam nisso, eles persistiam, eles estavam firmes e constantes, vivendo, demonstrando um amor em ação, um amor que se mostrava em ações práticas. Se você for ler lá, se não me engano, o verso 44 e 45 de Atos 2, diz que eles andavam juntos, eles estavam sempre juntos, e havia algo que acontecia com muita naturalidade, é que eles identificavam necessidades, então, e eles partilhavam tudo que era deles, era comum para todos. Então, não havia entre eles nenhum necessitado, porque havia generosidade, fruto de um amor cristão. Nada que era de um, ele considerava como seu. Porque não fazia sentido ele ter comida na mesa quando que o seu irmão do lado não tinha nada para comer. E assim por diante. E então, o amor cristão fazia com que eles agissem, não somente falar, mas agir. Porque o amor é um verbo. E, portanto, depende necessariamente de uma ação para ser experimentado. De fato, o amor, teoricamente, não existe. É bonito falar de amor. É ou não é? Mas mais bonito é viver o amor. Porque falar é fácil. E hoje nós vivemos um amor, e aqui cabe como reflexão para nós, hoje nós vemos um amor muito virtual, um amor que se expressa em redes sociais, né? De frases feitas, de palavras bonitas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o amor, ele não é virtual, e o amor nunca será virtual. O amor verdadeiro, ele é real. É aquele que se expressa com ação, de uma vida para outra vida. O amor, ele só acontece onde as vidas se encontram. O amor só acontece onde as vidas se tocam, onde as vidas se conectam. É ali que o amor
verdadeiro amor pode acontecer. O amor ganha forma, expressão e significado no contexto da comunidade real, não da comunidade virtual. Nós precisamos entender isso, queridos. E para nós perseverarmos no amor, nós precisamos estar neste lugar onde a nossa vida toca na outra vida. É onde a gente sente o coração um do outro, onde a gente olha no olho, onde as necessidades são colocadas, onde eu posso ser ferramenta de Deus para abençoar a vida de alguém. É ali que o amor acontece. E se nós queremos perseverar no amor cristão, nós precisamos viver em comunidade. É nesse lugar que você vai poder ser amado e amar. Onde você vai poder servir e ser servido. É nesse lugar que você vai experimentar o verdadeiro amor. Estou me testando hoje, hein, galera? Tem mais 2 pontos, amém? Vamos junto? Vamos fazer assim, todo mundo de pé. Aí você vai botar a mão lá em cima. Esticar lá em cima. Respirar fundo. Amém? É o exercício que eu faço. Agora vocês podem sentar. Isso é amor cristão. Amém, queridos? Nós fazemos juntos. Aí vocês respiram e eu respiro também. Mas aquele povo, eles não só buscavam conhecimento de Deus e não só perseveravam na demonstração do amor. Diz também o texto que eles perseveravam no partir do pão. Se você ler lá, você vai ver que todos os dias, Atos 2,46, diz assim, todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Olha que descrição incrível dessa comunidade. Todos os dias, não era só no domingo, não era só na celebração, não era só no momento de culto, todos os dias eles estavam juntos, eles gostavam desse negócio de estar junto e misturado, como a gente fala, sabe? De ser família, de ser corpo, eles gostavam disso, e eles participavam da mesa, né? O partir do pão, na verdade, é sentar à mesa, é partilhar uma refeição. Eu creio que Deus nos chamou, queridos, para nós priorizarmos a comunhão, de nós sermos intencionais na construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Amém? A igreja é um lugar maravilhoso para você construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Eu ouso dizer que na igreja você há de encontrar o irmão que você nunca teve. Na igreja você há de encontrar a irmã que você nunca teve. O pai que você nunca teve, a mãe que você nunca teve. Igreja é família. Eu encontrei irmãos preciosos na igreja de Cristo. Eu encontrei gente como eu. Eu encontrei pessoas maravilhosas que mudaram a minha vida, que mudaram a minha história. Eu honro homens que passaram pela minha vida e que me ensinaram a ser homem. Pessoas que me ensinaram a amar a Cristo, porque eu os via amando. A vida deles demonstrava uma devoção a Deus, e aquilo ministrava o meu coração de uma maneira tão maravilhosa. Foi nesse lugar do partir do pão, foi nesse lugar do sentar à mesa, que eu experimentei a vida de Deus sendo derramada sobre a minha vida.
Eu creio que a vida de Deus ela é derramada no corpo de Cristo, é onde tudo acontece. É aqui que você deve estar. É neste lugar que Deus te chamou para estar. Eu costumo dizer que a igreja é como um grande laboratório. Todo mundo aqui comigo. A igreja é como um grande laboratório, onde somos experimentados, testados, estimulados, instigados a crescer em nossa fé e serviço, para que possamos nos tornar maduros espiritualmente. Amém, queridos? A igreja é o laboratório de Deus. Deus fez assim. Deus fez a igreja o seu corpo, onde há muitos membros, cada um participando ativamente, né? Um completando o outro, e é nesse laboratório. Eu acho a igreja um lugar muito louco. Quem acha a igreja um lugar muito louco? É muito louco a igreja, porque Deus coloca no mesmo lugar todo tipo de gente. Não é, galera? Tipo uma Babilônia, né? Falando no sentido do cativeiro babilônico, né? Eram vários povos morando, ele juntava aquele monte de gente. E qual a chance desse negócio de igreja dar certo? É uma loucura. É uma loucura de Deus. É o maior sinal de que esse negócio aqui é espiritual, para mim, é que como pessoas tão diferentes umas das outras, com histórias de vidas diferentes, que vêm de contextos diferentes, né, de condição social, intelectual, seja lá qual que diferença você quiser colocar. Deus bota tudo numa panela e faz esse lugar ser uma família incrível. Isso é só o Espírito Santo. Numa sociedade tão dividida entre A, B, C, D, né? Uma loucura, uma guerra de narrativas de um contra outro. A igreja, essa coisa linda de Deus, onde você pode encontrar as pessoas mais incríveis de toda a tua vida. Isso é maravilhoso. Você não pode perder a essência dessa verdade. Sentar à mesa, comer o pão, estar ao lado de pessoas incríveis, pessoas que têm a mesma fé, pessoas que amam o mesmo Cristo, pessoas que estão no mesmo caminho para a eternidade. E o mais louco de tudo isso é que nós vamos morar tudo junto na eternidade. Pensa nessa loucura, galera. A visão que João tem ali no Apocalipse, que ele vê uma grande multidão que não podia se contar, de toda tribo, língua, nação, raça, todos diante do Cordeiro. Imagina isso, galera. Isso aqui já é um aperitivo do céu. Aqueles que vivem a igreja já estão vivendo um gostinho do céu, daquilo que Deus vai fazer lá na eternidade. A Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Portanto, Deus não te chamou para viver em isolamento. Deus te chamou para viver em comunidade, a sentar à mesa para que você cresça espiritualmente no amor e no serviço ao teu próximo. É aqui que as coisas acontecem. Nós temos que sair desse lugar de isolamento, deixarmos de sermos pessoas ensimesmadas. Aquele que vive isolado, ele tem uma perspectiva da vida e do mundo muito restrita à sua própria realidade. Vive no mundo do umbigão. Galera da segunda-feira lembra dessa história, né? Fala aí, Anderson, que o Ney contou para nós. Daqueles que só olham para o seu próprio umbigo, né? Que ficam cativos do seu umbigo. E aí são servos do Senhor umbigão. Acham que são
o centro de todas as coisas, que o mundo gira em torno delas mesmas. Não, queridos, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver em família. É nesse lugar que você vai crescer, é nesse lugar que você vai se tornar maduro. Pessoas ensimesmadas, elas são sempre mancas na sua fé. São sempre pessoas muito aquém na sua espiritualidade. Elas não se desenvolvem, elas não crescem, porque elas não se relacionam. Então nós precisamos perseverar no partir do pão, em nome de Jesus. A igreja é muito mais do que o domingo. A igreja são vidas e famílias. A igreja não é um lugar. A igreja não é um culto. A igreja sou eu e você. Vidas que se tocam, vidas que se conhecem, que andam juntas, que tomam café. Eu tomava café. Que comem pizza. Eu comia pizza. Esses meus exemplos estão desatualizados. Que comem salada. Amém? Que tomam chá de camomila. Viu, querido? Estou dando a dica para você. Se você quiser me chamar para comer uma salada, eu vou amarradão. Isso é igreja. Essa semana encontrei o Gabriel, o brother que estava aqui com a gente de manhã, lá na Lagoa. Nós se trombamos assim, estava saindo de um lugar, estava passando. Já dei um abraço nele assim. E ele ficou feliz de me ver. E foi tão gostoso ali, foi alguns momentos ali de passagem, mas foi um abraço que mudou o meu dia. Ele me abraçou e falou, nossa, Serginho, eu estou orando por você. Como é que você está? Ele não tinha me visto ainda. Mas só aquele abraço que ele me deu e aquela pergunta carinhosa e aquele gesto de dizer, eu estou orando por você. Aquilo ministrou minha alma, me encheu. Ai, que bênção! E ele estava aqui hoje de manhã, eu dei mais um abraço nele, falei, que bom te encontrar. Sabe, queridos, a gente precisa se encontrar mais, a gente precisa estar mais perto, mais junto. Amém? Essa semana eu estou voltando. Eu estou falando isso já umas 2 semanas, né? Mas essa semana, com a graça de Deus, eu e aqui que a gente vai voltar a estarmos aqui na igreja durante o dia, às tardes, à noite. A nossa convivência está ficando pronta, né? Cadê o Tiaguinho? Está aqui o Tiaguinho. Cadê o Vini? O Vini está lá fora. O Vini e o Tiaguinho estão pintando, acabando de pintar nossa convivência, né, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês, viu? É assim que vocês vão crescer, viu? Cada pincelada, Deus vai falar. E no rolo, então, aí que Deus fala, irmão. Passa o rolo e deixa Deus falar. Que Deus desenrola o rolo, entendeu? E nós estamos preparando a nossa convivência. Porque nós queremos que esse lugar seja um lugar de convívio. Não no domingo. Todos os dias. Amém? Nós colocamos internet na igreja para que, se você quiser vir trabalhar aqui, você que trabalha home office, poxa, né, a Aline tem vindo, né, Aline? Tem vindo? A Carlinha também, né, à tarde, quer vir trabalhar aqui na igreja, tem um cafezinho ali, sabe? Conviver, andar junto. Um lugar não só de encontro com Deus, um lugar de encontro com o próximo, com a gente que é família. Amém? Fiz propaganda aqui, tá, galera? Depois vocês... Como é que chama? Paga o merchan. Fiz o merchan da igreja agora. Amém, queridos? Vamos sentar, vamos comer o pão. E por último, diz a Bíblia que aquela galera perseverava na oração. Amém? Então eles perseveravam no conhecimento de Deus, perseveravam no exercício do amor ao próximo, perseveravam na comunhão e no partir do pão e também perseveravam na oração. Eu gosto muito de um texto lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, é aquela passagem
onde Jesus está ali no Getsemane e ele sai para orar, e ali um pouco antes dele ser traído e ser entregue aos soldados, ele está ali com alguns dos seus discípulos e ele fala: olha, eu vou um pouco adiante, fiquem aqui orando. E aí ele vai um pouco à frente e ele fica ali orando por um tempo, e quando ele volta, ele encontra os discípulos orando, fervorosos. É isso que diz o texto? Não, o que Jesus encontra? Os cabras safados. Fazendo o quê? Dormindo. E Jesus diz para eles: poxa, vocês não podem orar nem por um instante. E então Jesus diz em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não sejam tentados. Na outra versão diz: vigiai e orai em todo o tempo. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Eu creio que aqui Jesus ele estabelece um padrão para nós. Todo cristão deve cultivar uma vida de oração. Nós devemos perseverar na oração. Termos uma vida de oração. E eu quero dizer aqui, queridos, e talvez desmistificar um pouco isso, ou quebrar talvez um paradigma que você possa ter em você sobre oração, que a oração, ela deve ser feita em todo o tempo. Orar é conversar com Deus. Nós temos programações que nos levam, nos estimulam a orar. Então não há nada de errado de você orar quando você está aqui no culto, né, onde nós oramos juntos, ou de você vir às quartas-feiras na nossa sala de oração, ou mesmo de segunda no nosso grupo terapêutico, onde nós também dedicamos tempo em oração uns pelos outros. Essa oração é importante, mas a oração não é um evento. A oração não é uma programação. A oração é um estilo de vida. Portanto, nós devemos perseverar na nossa oração, ou seja, perseverar na nossa comunicação com Deus. Conversar com Ele em todo o tempo. Você deve orar em todo o tempo. Eu dizia pela manhã que no dia do meu infarto, eu estava surfando e eu saí da água já mal, e eu sentei na areia, e naquele momento que eu sentei na areia, eu comecei a conversar com Deus. Eu entrei numa conversa profunda com Deus, e foi tão bom, foi tão... Apesar daquele ambiente de morte me cercar, apesar da dor, o mergulhar naquela conversa com Deus foi terapêutico para mim. É como se tudo em volta tivesse sumido, sabe? E eu foquei na minha conversa com Deus. Aquilo me ajudou demais, me deu muita paz. E quando eu menos percebi, eu já estava chegando em casa. Porque a despeito da dificuldade, eu escolhi conversar com Deus. Eu quero dizer para você, não há nada melhor do que conversar com Deus. E você pode fazer isso em todo o tempo. Seja no momento de alegria, de conquista, seja no momento de doença, de dificuldade, de adversidade. Converse com Ele. Porque nesse lugar há paz, nesse lugar há conforto, nesse lugar há socorro. Não há nada melhor do que ouvir a voz de Deus em tempos bons e em tempos difíceis. E eu quero te incentivar a você cultivar uma vida de oração. Ore em todo tempo, ore em casa. Amém? Ore antes mesmo de levantar. Ore tomando banho. Quem gosta de orar tomando banho? Eu adoro orar tomando banho. Né? Ore no trabalho. Ore na rua, no carro. Ore no mercado. Converse com Deus. Esteja conectado com Ele.
A vida de oração traz benefícios importantes para a nossa vida. Eu quero destacar 4 benefícios que a oração traz. A primeira é que ela nos mantém em contato permanente com Deus. Ligado o tempo todo. Amém? Eu estou orando em espírito, eu estou conversando com Deus. Então isso me mantém conectado, o tempo todo eu estou conversando. E ao mesmo tempo porque não é um monólogo, amém? A oração não deve ser um monólogo, você deve falar e você deve ouvir. Então quando você fala, Deus fala com você. E não há nada mais, né, no mundo de conexão, né? Eu quero te dizer que esse Wi-Fi nunca cai. Nunca desconecta. Ele está ligado o tempo todo. Amém? Então, é um benefício tremendo. E o segundo benefício da oração é que também te mantém em contato permanente com o seu eu. Por quê? Porque a oração é um tempo de reflexão. Quando eu oro e eu me conecto com Deus, eu me conecto comigo mesmo. As pessoas que têm uma vida de oração são pessoas que têm muito mais facilidade de se autoconhecer. Porque é aquele momento onde você fala para a tua alma se calar, onde você se percebe, onde você se conhece. A oração te leva a um maior conhecimento de Deus e um maior conhecimento de si mesmo. Aquele momento de meditação, de reflexão. E por causa disso, o terceiro benefício da vida de oração é porque ela te mantém no trilho. No trilho da vontade de Deus. Quando eu oro, eu tenho maior chance de estar conectado com Deus, de estar conectado comigo mesmo, e eu me torno menos sujeito, susceptível. Essa palavra não saiu de manhã. Viu? Eu misturei todas as letras. Saiu um surjage. Nós nos tornamos menos vulneráveis ao pecado. A vida de oração nos mantém no trilho. Porque nós pecamos quando nós estamos distraídos. É ou não é? Nós pecamos quando nós estamos desconectados da vida de Deus. Nós pecamos quando a nossa relação com Deus se esfria. Então, quando eu tenho uma vida de oração permanente, a vida de Deus está fluindo dentro de mim, e eu estou mais fortalecido, eu estou mais sensível à voz de Deus, e, portanto, eu estou mais forte para dizer não para o pecado, para dizer não para as propostas do mundo. Amém? A vida de oração te faz seguir num caminho reto, te faz andar no centro da vontade de Deus. E por último, a vida de oração, ela recarrega as nossas baterias. Quem sente que a tua bateria está fraca? Alguém já sentiu isso? Quer recarregar? Ora. Jesus nos ensinou isso no seu ministério e na sua vida. Jesus, enquanto exerceu o seu ministério, ele sempre se retirava para orar. É um padrão na vida de Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai notar que era costume de Jesus sair para os lugares desertos, sair para o alto dos montes, fazer vigílias de oração. Ele se dedicou a isso. Jesus, ele nos ensinou esse padrão. Ele ministrava o povo e era ministrado pelo Pai. Ele ministrava o povo e subia para ser ministrado pelo Pai. Jesus, ele recarregava as suas energias. Jesus, ele buscava a presença do seu Pai. Ele, cheio do Espírito Santo, ele tinha intimidade com o Espírito Santo, intimidade com o Pai. E mostra que ele sempre
voltava renovado. Antes de cada momento crucial da vida de Jesus, ele sempre saiu para orar. Antes de escolher os seus discípulos, ele saiu para orar. Antes da sua crucificação, ele saiu para orar. Em todo o tempo, ele saiu para orar. E a pergunta que eu faço para você é: você tem saído para orar? Você tem dedicado tempo à oração? Você tem conversado com Deus? Talvez você hoje esteja cansado, talvez você chegue muitas vezes a um esgotamento físico, emocional, porque você tem negligenciado a vida de oração. E eu quero te convidar a você pensar a respeito disso e buscar cultivar uma vida de intensa comunhão com Deus. Você pode fazer isso aqui na Surf House. Nós temos uma sala de oração toda quarta-feira, às 20 horas. Pessoas que dedicam um tempo de oração, das 8 às 10, toda quarta-feira. Você pode vir, eu não sei orar, vem aqui que você vai aprender. Mas eu tenho vergonha. Todo mundo tem. Até você começar a falar. Até você entender o que é oração. Até você entender que é uma conversa com Deus. E você vem e mergulha nesse ambiente. Aproveite a oportunidade que a comunidade estende para você. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. E aproveitando, o Anderson me deu o recado. Essa sexta agora nós vamos ter a nossa sala de oração Power Plus. Nossa sala de oração especial. É estranho falar especial porque toda sala de oração é especial, né? Porque se nós estamos conversando com Deus, sempre será especial. Mas é uma sala que a gente faz aqui na tenda. Toda sexta-feira, uma vez por mês a gente avisa, né? Toda primeira, eu estou meio desatualizado, Anderson. Ajuda o pastor aí. Toda terceira sexta-feira do mês, nós fazemos essa sala de oração. Das 8 às 11, é isso? Você pode chegar a hora que você quiser. Pastor, não dá para chegar às 8. Pode chegar às 9. Você pode chegar a 15 para as 11. Né? Você pode chegar a hora que você quiser, você pode ir a hora que você quiser. Venha, participe. Nós colocamos os tatames no chão. As crianças também são bem-vindas, os adolescentes, os jovens. Nós queremos ver a família Surf House orando, buscando a Deus. É um momento muito importante, especial. Venha ter essa experiência com a gente, amém? Nessa sexta-feira nós vamos estar juntos. Amém, queridos? Enfim, eu já falei bastante. Hoje eu me testei. Glória a Deus, né? Vamos orar, queridos.